Uma frase que eu ouvi da boca de muita gente desde que era garoto. Quando pessoas eram advertidas a não aprontar algumas coisas, era danada não. Era uma maneira da pessoa dizer, no final a gente escapa, termina impune. Eu percebi que isso era muito mais do que um comportamento de garotos. Ele se manifesta mesmo na vida de muitos adultos, inclusive na vida espiritual. A pergunta é, o que a palavra de Deus diz sobre isso? E eu quero te mostrar que é justamente o contrário e que nós precisamos de um entendimento claro das Escrituras. Mas eu quero falar a respeito disso em 3 diferentes vídeos. Cada um terá começo, meio e fim, mas na sequência em que eles serão apresentados como uma série, a mensagem fará um pouco mais de sentido. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos começar a entender esses princípios. Hoje na cidade do Soure, no Pará, que fica na ilha de Marajó, ou melhor dizendo, no arquipélago composto por 17 ilhas, passando para trazer uma palavra ao seu coração. E nós queremos tomar como trilho da nossa reflexão e também o ponto de partida, o Salmo 36, versos 1 e 2, que diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia seus olhos e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Basicamente, a mensagem do texto ela pode ser dividida em 3 partes. A menção de uma voz da transgressão falando da vida do ímpio. Em segundo lugar, ele remete ao que ela diz. Sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Traduzindo, danada não haverá consequências. Em terceiro e último lugar, ele aponta para a razão pela qual essa voz está presente e consegue espaço no coração dele. Ele menciona, não há temor de Deus. Eu quero fazer essa divisão desses 3 aspectos nesses 3 vídeos, começando agora pela voz da transgressão. O que é essa voz mencionada no versículo 1 do Salmo 36? Então, olhando para as Escrituras, algo que nós precisamos reconhecer é, se existe uma voz, existe alguém falando. Quem é que está falando? O que exatamente é essa voz da transgressão? E ele está dizendo que a voz fala no coração. Nós sabemos, pela declaração de Hebreus, capítulo 3, verso 7, que Deus fala no coração. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Mas, evidentemente, Deus não comunicaria essa voz da transgressão. Porque Tiago, capítulo 1, verso 13, diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Então, se não é Deus que tem acesso ao coração, quem está por trás dessa voz? E a Escritura claramente nos aponta para alguém que recebe um adjetivo específico, é chamado de o tentador. A palavra de Deus aponta que o responsável por essa voz, a pessoa que realmente comunica e fala, quem está por trás da voz da transgressão é o diabo. Em Atos, no capítulo 5, nós temos um episódio envolvendo um casal chamado Ananias e Safira. E a Escritura diz que o apóstolo Pedro, por revelação do Espírito Santo, traz à tona intenções erradas que estavam no coração daquele casal. Os versículos 3 a 5 de Atos 5 diz, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Nós temos aqui um elemento de juízo, claro, indicativo da consequência. Vemos a resposta causada por isso, que é o temor, mas esse é o assunto que nós vamos trabalhar no terceiro vídeo. O que precisamos reconhecer é que ele está dizendo, Satanás encheu seu coração. Ele colocou ideias, ele colocou sentimentos e o apóstolo Pedro não está dizendo que o diabo arrasta ninguém a fazer nada. Ele termina responsabilizando Ananias quando ele diz, por que você decidiu fazer uma coisa dessa? A inspiração para o pecado, ela veio de uma origem específica de Satanás. Mas de alguma forma Ananias está sendo responsabilizado por ter acolhido a ideia, por ter abraçado o sentimento, por ter decidido debaixo da influência daquela voz. E quando olhamos para as Escrituras, a verdade é que desde o início,
nós vemos a presença de Satanás envolvido em questões como, né, a tentação. Isso começa lá no Éden e nós percebemos o apóstolo Paulo no Novo Testamento fazendo advertências para que esse quadro e esse padrão não venham a se repetir. Por exemplo, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, ele diz: eu temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Apocalipse capítulo 12 claramente especifica, chamando Satanás, o diabo, de a antiga serpente. E nós percebemos que ele sempre esteve por trás de toda a manobra, tentando convencer o homem a pecar. Mais uma vez eu digo, ele não podia arrastar Eva e nem tampouco Adão. Eles foram advertidos por Deus. Na verdade, quando Deus coloca o homem no jardim, antes mesmo de criar a mulher, a Bíblia diz que Deus o colocou com dois propósitos, para o lavrar e o guardar. Guardar de quem? Adão se encontrava sozinho, não havia nenhum inimigo. Mas Deus já estava dizendo que haveria ataques no plano espiritual e o homem deveria estar atento. É por isso que nós precisamos de um tempo de reflexão como esse, para não apenas dizer que existe uma voz da transgressão tentando te levar a pecar, mas para que a gente possa se prevenir, para que a gente entenda qual é o nível de responsabilidade que Deus nos comunicou e a gente não ande pelo caminho errado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o que aconteceu lá pode acontecer conosco. Ele está escrevendo a crentes, a gentios convertidos do Novo Testamento, quando diz: eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, que vocês também tenham a mente corrompida e se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como que a mente se corrompe? Quando essa voz, que não fala necessariamente no ouvido, mas como vimos no Salmo 36, fala no coração, né? Fala no íntimo, ela vem com sugestões, ela vem muitas vezes na forma de sentimentos, de ideias, e nós vamos de alguma forma permitindo que algo fale mais alto do que a voz do próprio Deus e do que as advertências que nós temos. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós percebemos que há um padrão na forma como Satanás age e trabalha. Mas basicamente o que precisamos reconhecer é que tudo isso está nas Escrituras com um propósito. Romanos capítulo 15, verso 4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Deus não queria apenas que nós soubéssemos o que aconteceu com Ananias como mero registro histórico. Deus não queria que nós soubéssemos apenas o que aconteceu com Eva como mero registro histórico. Isso tudo é para nossa advertência. Aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, referindo-se à história daquela geração de israelitas que sai, né, do Egito rumo à terra prometida, a Bíblia diz que essas coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, para nós de quem são chegados os fins dos tempos. E nós precisamos ler a Bíblia procurando essa sabedoria de orientação prática, o que Deus deseja nos comunicar por meio dessas histórias. E a verdade é que há uma voz da transgressão. Ela vai tentar se infiltrar, ela vai tentar corromper o relacionamento do homem com Deus, e não falo apenas daqueles que estão vivendo na ignorância, como Paulo diz, que ainda não tiveram um encontro, uma experiência com Deus. Eu me dirijo especificamente a pessoas que já se converteram, tomaram uma decisão em Jesus, não apenas abraçaram pela fé o perdão e a redenção dos seus pecados, mas estão procurando viver o processo de santificação, de serem transformados na imagem e semelhança de Jesus. Satanás tentará abortar esse processo. E nós precisamos estar atentos. Eu costumo ouvir de muita gente uma expressão que é: o golpe está aí, cai quem quer. E normalmente a gente costuma dizer no plano espiritual não é diferente. Nós precisamos reconhecer há uma armadilha e ela vai tentar nos enredar. Como? Por meio de uma voz. Essa voz, ela tenta nos levar para distante de Deus, né? Isaías 59 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Nós precisamos entender que o pecado não é caracterizado apenas por fazer algo errado. 1 João 3,4 diz que o pecado, né, é a transgressão da lei. Essa é a definição de pecado. Deus estabelece padrões, leis e princípios para o nosso próprio bem e para nos proteger. Ele estabelece claramente limites. O que acontece lá, ou o que aconteceu lá no Jardim do Éden, Deus diz: vocês podem comer de toda a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era uma árvore comum, não era natural, né? O Senhor diz: dessa vocês não devem comer. E diz: porque no dia em que comer, certamente morrerão. Deus estava dizendo: se vocês cruzarem essa linha, haverá consequências.
Mas quando a proposta da voz da transgressão chega, Satanás vai dizer, não é bem assim. Esse é um assunto que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, mas é importante que a gente reconheça que a voz da transgressão, ela trabalha de forma contrária à voz de Deus, tentando nos enredar, tentando nos convencer que não haverá problemas. É aquela vozinha que na linguagem popular brasileira é o danada não, que tenta nos arrastar para esse lugar, que quando finalmente acabamos cedendo e caindo, descobrimos que fomos enganados e o preço do pecado é sempre amargo, é sempre algo que não se justifica. A gente tem uma frase muito comum que usamos no sul do Brasil, que é muita manchete para pouca notícia, né? E eu costumo dizer que a proposta do pecado, a sedução do pecado é a mesma coisa. Se promete muita coisa, se entrega muito pouco. O pouco que se entrega é um prazer, como diz Hebreus 11:25, transitório, dura muito pouco e deixa um saldo e uma consequência amarga. Nós precisamos entender a advertência de Hebreus capítulo 12, que diz, ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Há uma luta contra o pecado. O pecado precisa ser evitado. Ele precisa ser evitado não apenas com aquela mentalidade de uma regra, minha religião não permite. Nós precisamos entender a essência da proibição, o amor de Deus tentando nos proteger, né? Nós precisamos entender a essência da tentação, um inimigo tentando nos enganar para nos arrastar para algo que não é bem aquilo que ele sugeriu. Então, nesse primeiro vídeo eu quero destacar, há uma voz classificada pela Bíblia como a voz da transgressão. No próximo vídeo nós vamos tratar a respeito do que exatamente ela fala, como ela trabalha, para que a gente saiba como se prevenir a essa voz. Para somente no terceiro vídeo falarmos daquilo que realmente é a prevenção, a solução, cultivar o temor de Deus no nosso coração. Eu espero que de alguma forma esse entendimento fortaleça o seu relacionamento com Deus, te proteja e te guarde da influência maligna por trás dessa voz.